Olá, amadas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso seminário Filhas da Promessa. Nós estamos ministrando uma série de 12 aulas sobre pecados obscuros, transgressões que podem matar. E é um prazer recebê-las na minha casa, no nosso ministério, voltando ao jardim, resgatando a intimidade, restaurando a identidade. Meu nome é Helena Vasconcelos, sou casada com Wilson Vasconcelos há 32 anos. Nós somos pastores na Igreja Missionária Vale da Bênção, aqui em Curitiba, e também servimos no Ministério Oficina da Alma, dentro de Jocum. E o nosso foco é realmente assim, ajudar na cura, na restauração das vidas que são preciosas para o Senhor. E nós vamos estar juntas nesses dias, onde nós vamos estar ministrando essas aulas, falando sobre esses pecados. E o pecado de hoje que nós vamos tratar está na vida de Elias, é a transgressão de Elias, pensamentos de desânimo. E nós vemos que muitas vezes isso pode ocorrer também nas nossas vidas. Então vamos buscar o coração de Deus para saber como lidar com isso, como realmente assim tratar disso nas nossas vidas. Amém, queridas? Pai Santo, no nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Deus, nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu poder, Pai. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. E neste momento nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pedindo mesmo, Senhor, que o Senhor venha sondar os nossos corações, que o Senhor venha trazer, Senhor, para que venhamos a conhecer, Deus, aquilo que está, Deus, muitas vezes nos impedindo, Senhor, de Te servir, Deus, com um coração puro, Senhor, de uma forma, Senhor, correta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos inteiramente diante do Senhor. Damos liberdade para o Teu Espírito agir nas nossas vidas, ministrando os nossos corações. Sê conosco nesse tempo, Senhor. Nos guarde e nos esconde, Senhor, de todo ataque maligno. Assim como também, Senhor, as nossas famílias, Deus, os nossos bens, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, nós colocamos, Deus, debaixo da cobertura do sangue de Jesus e proibimos, Deus, o inimigo de tocar naquilo que nos pertence. Em nome do Senhor Jesus, sê conosco nesse tempo, Pai. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor estará ministrando no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, queridas. Então, como eu já falei, o nosso tempo hoje nós vamos estar falando sobre a transgressão de Elias, que são pensamentos de desânimo. Então, os pensamentos de desânimo, querida, é um estado mental, que é caracterizado por essa sensação, de falta de motivação, de desesperança, pessimismo, essa tendência a exagerar, e enxergar as situações de uma forma assim muito negativa. Então, esses pensamentos eles podem surgir em várias áreas da nossa vida, como no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, na igreja. Então, isso pode acontecer, esses pensamentos de desânimo. E esses pensamentos, geralmente, eles vão envolver essas crenças limitantes sobre o mundo ao nosso redor, sobre nós mesmas. E, às vezes, pode parecer um desafio, que é difícil de superar, que não há solução para os problemas, que os esforços nossos não valem a pena. Então, esses pensamentos, muitas vezes, eles podem nos levar a essa sensação de apatia, essa falta de energia, essa desmotivação para buscar mudanças ou para enfrentar os obstáculos que surgem nas nossas vidas. Então, nós vamos ver na vida de Elias isso acontecendo num momento que deveria ser tão bom, deveria ser um momento de vitória, e nós vemos ele passando por isso. Então, nós vamos ler no texto de 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 14, nós vamos ler essa história, nós vamos ver essa passagem da vida de Elias. E nos diz assim: quando Acabe contou à rainha Jezabel o que Elias havia feito e que ele tinha matado os profetas de Baal, ela mandou este recado a Elias: você matou meus profetas. E agora eu juro pelos deuses que vou matar você amanhã a esta hora. Então Elias fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu criado. Depois foi sozinho para o deserto, viajando o dia inteiro, e sentou debaixo de uma moita, dizendo: ali orou, pedindo a morte. Agora chega, disse ao Senhor: tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem pode ser agora, pois não sou melhor que meus pais.
Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levante-se e coma. Ele olhou ao redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e uma garrafa de água. Assim comeu, bebeu e se deitou outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou de novo nele, dizendo: Levante-se, coma alguma coisa, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até ao Monte Horebe, na montanha de Deus, onde foi abrigar-se numa caverna. Mas o Senhor perguntou a ele: O que é que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho trabalhado mais do que posso para o Senhor, Deus do universo. Porém, o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor. Derrubou seus altares e matou seus profetas, e só eu fiquei. Agora tentam me matar também. Saia daí e ponha-se diante de mim na montanha. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e o vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão terrível que as pedras saíram do lugar. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o som de vento suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: Por que você está aqui, Elias? De novo ele respondeu: Tenho trabalhado duramente para o Senhor Deus do universo. Porém, o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor e derrubou os seus altares. Eles mataram todos os profetas, menos eu. E agora tentam me matar também. Então, nós vemos essa história, né, na vida de Elias, que Elias estava passando daquilo que nós chamamos da síndrome do pós-avivamento. Então, a síndrome do pós-avivamento é uma realidade que muitos servos de Deus enfrentam, né? Muitas vezes, depois de nós experimentarmos grandes vitórias, momentos de profundo encontro com Deus, né, manifestações poderosas do poder, muitas vezes nós nos encontramos nesse estado de esgotamento emocional e espiritual. Então, isso muitas vezes pode nos levar ao desânimo, ao medo, à solidão, e às vezes até mesmo questionarmos o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, a síndrome do pós-avivamento, ou o que muitos chamam de crash pós-avivamento, ou depressão pós-avivamento, é um termo que é usado para descrever esse estado emocional e espiritual de desânimo e tristeza, ou às vezes até mesmo do esgotamento, que algumas pessoas podem experimentar após esse período intenso de avivamento religioso, de um trabalho intenso. Então, durante o avivamento, muitas pessoas, muitas vezes, vão viver isso, essa atmosfera, né, de intensa emoção, entusiasmo, experiências, e muitas vezes as pessoas vão viver até mesmo curas divinas, o aumento da fé, o compromisso religioso, né, o compromisso com o Senhor. No entanto, após esse período, muitas pessoas elas podem experimentar essa queda emocional e espiritual. Elas podem se sentir vazias, desanimadas, desiludidas e confusas. E quantas vezes nós passamos por isso, né? E às vezes é tão terrível isso, porque a gente não consegue entender, né? A gente não consegue entender o porquê de estar passando por essa logo em seguida de você viver algo tão tremendo com Deus, de repente você está esgotado espiritualmente, você está triste, você está abatida, você está desiludida, né? Então é muito importante nós ressaltarmos que essa síndrome pós-avivamento, ela não é um diagnóstico clínico, tá? Reconhecido, mas ela é um termo utilizado para descrever esse fenômeno comum que acontece entre muitas pessoas, queridas. Então, muitas vezes a gente passa por isso e às vezes a gente fica se sentindo confusas porque nós nos sentimos perdidas. Como assim eu estou me sentindo assim após ter voltado de um encontro com Deus, voltado de um culto tão abençoado, voltado, né, de uma campanha tão maravilhosa? Por que eu estou me sentindo assim? Né? E nós nos questionamos com relação a isso. E às vezes nos sentimos culpadas, nos sentimos fracas,
E nós vamos entender nisso aqui que Elias, que era um grande profeta de Deus, também passou por isso, ele não foi imune, né, a essa síndrome. Então, após essa vitória extraordinária dele no Monte Carmelo, onde ele viu Deus manifestando o poder de uma forma sobrenatural, Elias ele foi ameaçado de morte por Jezabel, como nós lemos no texto. E temendo pela sua vida, ele fugiu para o deserto. E ele desejou a morte, sentindo-se sozinho e desamparado. Então, nós percebemos que Elias ele passou por isso também, e que nós possamos aprender com essa história, né? E possamos entender, a Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, que a gente possa entender que mesmo em meio a esse desespero de Elias, Deus nunca abandonou ele. Muito pelo contrário, o Senhor enviou um anjo para cuidar dele, o Senhor proveu comida, proveu água para fortalecê-lo, né? Deus mostrou a fidelidade dele, o amor dele, cuidando do seu servo, que estava fraco e desanimado. Então, quando eu e você, e se passarmos, né, por esses períodos, nós precisamos lembrar que Deus está conosco em todo o tempo, que Ele nos ama e que Ele deseja realmente renovar as nossas forças espirituais e que nós podemos realmente nos aproximar dEle em oração, compartilhando com Ele os nossos medos e desânimos, sabendo que Ele nos ouve e que Ele está pronto para nos fortalecer, porque muitas vezes quando nós estamos assim, nós sequer ousamos falar para Deus como nós estamos, porque nós nos sentimos assim tão, como eu diria para você, se eu for falar para Deus que eu estou me sentindo desanimada logo após eu sair desse período de avivamento, eu vou me sentir uma fraca. Eu assim, nossa, o que Deus vai pensar de mim? Né? E nós vemos aqui Elias ele não teve esse problema, Elias ele teve essa confiança em Deus, de chegar para Deus e falar, Deus, para mim chega, basta, não aguento mais, é melhor se eu tirar minha vida, eu vou morrer mesmo qualquer dia desse, então me leva agora. Então nós podemos realmente entender isso e nos lembrar realmente que o Senhor na sua palavra ele diz que nós não devemos temer, que Ele está conosco, que Ele está conosco o tempo todo, que Ele que nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta com a sua destra fiel, né? Ele fala isso para nós em Isaías 41. Então nós podemos confiar que Ele é fiel para nos fortalecer e nos capacitar a superar qualquer desafio. Então nós vemos essa história de Elias nos ensinando isso, nós vemos como no restante da história dele, como Deus cuidou, como Deus restaurou Elias. Então após Elias ouvir a voz de Deus lá no Monte Horebe, ele recebe novas instruções, um novo propósito, Deus renova as forças dele, encoraja ele a continuar, a cumprir o seu chamado como profeta. Então, assim como Elias, nós também podemos encontrar essa renovação, essa nova direção em Deus durante essa síndrome. É o momento em que nós somos desafiadas a buscar essa intimidade mais profunda com Deus e não ficar nos sentindo culpadas. E eu percebo assim que muitas pessoas, às vezes, elas até param de se envolver na obra porque elas se sentem tão culpadas por causa disso. Então, quando nós enfrentamos essa síndrome de pós-avivamento, nós podemos seguir esse exemplo de Elias, buscar a presença de Deus, buscar em oração, meditação, em adoração, ou somente descansando nele, como fez Elias. Elias só descansou no Senhor. Então, queridas, não vamos desanimar diante dessa síndrome, né, de pós-avivamento, nesse desânimo, né? Vamos ver isso realmente como uma oportunidade de crescimento, de buscar uma renovação em Deus, de descobrir novos propósitos, de descobrir qual a vontade do Senhor para a nossa vida, que nós possamos realmente buscar o Senhor de todo o nosso coração. Então, assim como Elias, nós precisamos entender e buscar em Deus resposta para isso, e o Senhor vai nos dar direções claras de como lidar com essa desilusão, com essa falta de ânimo, porque a desilusão é aquele sentimento de decepção, de desencanto, frustração que ocorre quando algo, né, ou alguém não corresponde às nossas expectativas, às nossas esperanças, aos nossos ideais que nós estabelecemos. É essa sensação de ter perdido a ilusão ou a crença em algo que nós imaginávamos que era verdadeiro, que era bom, valioso, né? Então a desilusão ela pode ser muitas vezes esse sentimento que vem acompanhado por emoções como tristeza, frustração, raiva, desesperança,
e apatia, que é o que nós vemos acontecendo com Elias, né? Elias, ele passou por esse momento de desilusão, porque ele colocou algumas expectativas, acredito, né, nesse episódio, quando a coisa não aconteceu da forma como ele imaginou, ele se frustrou, porque muitas vezes a desilusão vai trazer isso, a desilusão ela vai trazer essa frustração. Então, a nossa caminhada de fé, ela não está isenta, né, de desafios, de momentos de desilusão, apesar de nós servirmos a um Deus que é todo-poderoso, de nós vermos realmente as suas grandes obras sendo realizadas, ainda assim nós podemos experimentar momentos em que a tristeza e o sentimento de derrota parecem nos envolver. Todas nós passamos por isso. Então, por que eu acho importante nós trazermos esse tipo de entendimento, esse tipo de aula? Porque muitas vezes, quando nós passamos por isso, nós começamos muitas vezes a nos sentir fora da casinha. Nós começamos a sentir como se nós fôssemos diferentes, porque aparentemente ninguém fala disso. Então, como ninguém fala disso, quando eu estou sentindo isso, nossa, eu devo ser diferente. Eu devo estar com a minha vida em pecado. Porque por que eu estou sentindo isso? Aí eu olho para minha irmã e parece que está tudo bem. Então, quando eu trago esse tipo de aula aqui, é para nós analisarmos as nossas vidas e vermos que todas nós passamos por isso, todas nós podemos passar por isso, assim como esse grande servo do Senhor. Então, após esse grande confronto, né, com os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias, quando ele experimenta essa vitória extraordinária, fogo cai do céu, o povo se volta para Deus, né, o paganismo ele foi derrotado porque ele mata os profetas de Baal. E, no entanto, logo após esse grande triunfo, ele mergulha nessa depressão profunda. A desilusão começa a afetá-lo, a fazê-lo questionar o seu propósito e a se sentir derrotado. Porque apesar dele ter visto tudo aquilo, poxa, mas era isso? Caiu fogo do céu, tá, e agora não aconteceu nada? Agora essa mulher vem e vai dizer que vai me matar? Então a desilusão com aquilo, porque ele achou assim, bom, se Deus matou os 400 profetas de Baal, o que era matar aquela mulher também? Então vem a desilusão. Ela continua viva, ela continua me perseguindo. Então a desilusão, amadas, ela não discrimina apenas, ela não vem só para os fortes, ela vem tanto para fortes quanto para fracos. Né? Às vezes a gente acha que aquela pessoa é fraca. Não, os fortes também passam por isso. Ela pode se infiltrar em qualquer coração. E nós passamos a enxergar a vida através de uma lente escura, uma lente negativa, uma lente severa. Né? Então a desilusão, ela distorce a nossa percepção, fazendo com que a gente minimize as nossas conquistas passadas, não importa quantas vitórias nós tenhamos alcançado. Então, quando a desilusão ela nos afeta, ela nos infecta, né, nós podemos experimentar essa tristeza profunda e perder a motivação de seguir em frente. Nós podemos até mesmo duvidar do nosso chamado, questionar se vale a pena continuar lutando. E é nesses momentos que nós precisamos nos lembrar de quem Deus é e que é Ele quem cuida de nós. Então, Deus ele não nos abandona no meio da desilusão. Ele nos encoraja a lançar, né, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades sobre Ele. Então, quando nós enfrentamos a desilusão, é muito importante nós buscarmos a presença de Deus em oração. E o Senhor ele vai nos lembrar do amor incondicional dele, do seu poder, da sua fidelidade. Então, quando a desilusão tentar realmente te envolver, lembre-se das vitórias passadas, das vezes que Deus esteve do teu lado, dos momentos que Ele manifestou o seu poder na sua vida, na minha vida, né? Lembre-se de que você é um instrumento valioso nas mãos de Deus e que Ele tem um propósito específico. Então, não se deixe levar pelas mentiras da desilusão, porque para mim a desilusão ela é uma estratégia do diabo para nos mostrar a mentira, para nos mostrar, ó, não era bem assim, ó, você foi enganado. Você foi enganado, você foi iludido. Desilusão, você foi iludido, né? Então, em vez disso, encha teu coração com a verdade da palavra de Deus. Medite em versículos que falam sobre amor, sobre o cuidado de Deus. Deus é aquele que nunca falha. Então, no meio da desilusão, nós precisamos escolher confiar em Deus e seguir em frente, né? Então, que nós possamos realmente encontrar paz no meio da desilusão, desse caos que muitas vezes as nossas vidas se transformam, sabendo que Deus, Ele é aquele que levanta os caídos, que renova as forças do cansado, que dá alegria aos abatidos. Então vamos continuar seguindo, mesmo que nós estejamos passando por esses períodos,
porque nós podemos encontrar realmente assim esperança no meio da escuridão. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, né, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O Senhor veio para nos dar vida com abundância. Então, nós vemos assim que hoje, amadas, nós estamos vivendo numa cultura que ela é marcada por influências negativas que exaltam a morte e o desespero. Esses dias eu estava assistindo uma série da Netflix, onde a gente vê assim, o quanto essa questão de suicídio tem sido colocada em pauta. Então, muitas vezes, são coisas que muitas vezes levam pessoas a questionar, será que eu realmente acabaria com todo o meu sofrimento? Então, hoje nós vemos que nós estamos vivendo nessa cultura, né? Nós vemos nas músicas, nos filmes, vídeos que estão promovendo realmente o suicídio, a destruição, né? Nas nossas vidas, isso está muito, muito presente. No entanto, como filhos de Deus, nós não podemos nos conformar com esta mentalidade. Deus ele tem um plano diferente para cada uma de nós. Então, essa cultura impregnada de mensagens negativas que glorificam a morte, que glorificam a destruição, a música, o entretenimento, a tecnologia, muitas vezes está nos expondo a essas ideias, a essas imagens que alimentam pensamentos suicidas e desesperança. Então, nós precisamos reconhecer que esse não é o plano de Deus, que Deus tem um plano, um propósito para a minha vida, para a tua vida. Ele deseja que a minha vida seja abundante, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de esperança. Jesus veio para me mostrar esse caminho, né, de vida plena. Então, nós precisamos, como cristãos, resistir realmente a essa influência negativa. Nós, como cristãos, nós somos chamados para confrontar isso, para não nos conformar com essa cultura de morte que está ao nosso redor. Nós somos chamados para ser luz, para ser sal, para influenciarmos positivamente esse ambiente no qual nós vivemos. Nós precisamos realmente assim transmitir a vida de Cristo, né, como seguidoras de Cristo. Nós temos essa responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Então, nós somos chamadas para isso, porque quando nós olhamos ao nosso derredor, você vai encontrar muitas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis e que carregam consigo pensamentos de morte e desesperança. E é muito triste constatar, queridas, que até mesmo no nosso meio, né, no meio cristão, nós não precisamos ir muito longe. Eu acredito que todas vocês conhecem alguém que conheceu a palavra, que às vezes conviveu com você e que acabou cometendo suicídio, ou que tem pensamentos, né, de morte, de depressão, de desesperança. Então, como filhos de Deus, nós devemos nos lembrar que Jesus veio para que nós tivéssemos vida plena. Então, quando nós nos encontramos envolvidas muitas vezes nesses pensamentos de morte, é crucial nós compreendermos que essa não é a ideia que veio de Deus, né? Muito pelo contrário, isso veio do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele procura roubar a nossa alegria, matar a nossa esperança, destruir a nossa fé. Então é muito importante nós discernirmos a fonte desses pensamentos e resistir a eles com a autoridade que nós temos em Cristo e levar outras pessoas a fazerem o mesmo. Nós temos essa autoridade. Então nós vemos na experiência de Elias que Elias passou por isso, né? Elias, ele expressa esse desejo de morrer. Então por isso que quando a gente fala sobre isso, para a gente não ficar trazendo julgamento para as pessoas, porque infelizmente nós como cristãos, nós temos o hábito de julgar pessoas, julgá-las fracas, julgar essas pessoas quando elas falam que elas estão em depressão, que elas pensaram em tirar suas vidas, né? Muitas vezes nós temos o hábito de apontar o dedo, de julgá-las, mas quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos a história de Elias. Gente, ele era um grande servo de Deus, ele era um profeta, ele era um conhecedor, ele conhecia toda a lei de Deus, muito mais do que eu e você. Porque os profetas, eles estudavam com afinco tudo aquilo que tinha na palavra de Deus. Então, ele era um homem que experimentou coisas grandiosas da parte de Deus. Então, nós vemos que Elias, de uma forma assim tão
tão triste, né? Ele expressa esse desejo de morrer. E isso ocorre justamente depois desse confronto que ele tem com os profetas de Baal, onde Elias prova que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Quando ele invoca o fogo dos céus para consumir realmente aquele holocausto que ele havia feito no Monte Carmelo. Então nós vemos que após esse evento, Elias ele se sente tão desencorajado que ele foge para o deserto, onde ele se queixa para Deus dizendo: basta, chega, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou me sentindo sozinho na minha luta contra a idolatria. Eu não quero mais viver isso. E Deus, na sua misericórdia, Deus ele não atende ao pedido de Elias, né, de tirar a sua vida. Muito pelo contrário, né? Em vez disso, Deus envia um anjo para fortalecer Elias, para direcioná-lo, para continuar o seu ministério profético. Então, nós vemos que é tão interessante essa questão, porque eu acho que é um homem que pede a morte, mas, no entanto, ele não experimenta a morte física, né? Elias, ele acaba sendo arrebatado, levado aos céus, né, num redemoinho, numa carruagem de fogo, e ele não experimenta a morte física. Então Deus foi tão misericordioso com ele, que Deus realmente não concedeu aquilo que ele estava pedindo num momento de desespero. Então esse episódio, né, da vida de Elias, expressando o desejo de morrer, é um exemplo para nós da complexidade, né, da experiência humana, mesmo nas pessoas que têm muita fé, mesmo nas pessoas que têm fé, porque Elias era um homem de fé. Se Elias não tivesse fé, se Elias não confiasse em Deus, você acha mesmo que ele pediria fogo dos céus? Você acha mesmo que ele confrontaria aqueles profetas de Baal? Não, Elias, ele era um homem de fé. Então esse episódio ele nos mostra que até mesmo os profetas, os líderes, né, eles podem enfrentar momentos de desânimo, de desespero, mas que Deus ele está sempre presente para nos oferecer conforto, força, um propósito renovado. Então o Senhor ele vem nos trazendo e nos dando como um presente o Espírito Santo, que é o Consolador e é o Transformador. Então o Senhor ele está sempre pronto para nos renovar, para renovar as nossas mentes, para trazer vida onde há morte. Então quando nós entregamos realmente esses pensamentos sombrios a Ele, Ele pode trazer luz e esperança, nos capacitando a enxergar além das dificuldades e a confiar na fidelidade dele. Então, quando nós enfrentamos os desafios de morte mesmo, de pensamentos de morte, nós precisamos nos lembrar que há esperança em Cristo, mesmo quando nós nos sentimos sobrecarregados. Nesses momentos, Ele nos convida para lançar sobre Ele as nossas ansiedades, né? Porque Ele cuida de nós. Então, nós vamos ver aqui na história de Elias que o Senhor, ele ministra o coração dele, ele ministra o coração de Elias. 1 Reis, capítulo 19, 11 e 12, nos diz assim: E eis que o Senhor passava, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então nós vemos na história aqui de Elias, né, como Deus ministrou o coração dele de uma maneira muito especial, né? Então em momentos de grande necessidade e desilusão, Deus não falou com Elias através de fenômenos espetaculares, né, como vento, terremoto, fogo, mas ele falou sim com Elias numa brisa suave, né, de uma forma, uma voz mansa e suave. Essa brisa suave, queridas, ela representa a maneira delicada e amorosa com que Deus deseja ministrar as pessoas que estão lutando, que estão desiludidas ou presas em atitudes negativas e melancólicas. Então, muitas vezes, nós nos encontramos nessas situações e nós precisamos permitir que a brisa suave de Deus envolva a nossa alma e traga renovação e cura. E assim como Deus fala conosco dessa forma suave, dessa forma, né, dessa forma mansa, nós precisamos entender que nós também temos que ser assim. Porque muitas vezes
Eu vejo muitas pessoas, quando estão passando por problemas de depressão, de ansiedade, né, ou com esses pensamentos, quando alguém vai aconselhar, sempre é naquele sentido: oh, levanta, para com isso, para de frescura. Quantas vezes ouvimos isso? Então, às vezes, a gente quer agir com essa voz enérgica, com essa coisa, achando que isso vai resolver. Mas nós temos nessa experiência de Deus aqui, Deus falando com Elias de uma forma o quê? Mansa. Então, nós precisamos ir nessa mansidão com pessoas que já estão sofrendo. Não adianta nós queremos ir fazê-lo levantar a força. Isso não vai resolver o problema. Tem que ser de uma forma mansa. Então, nós vemos que Deus, ele não estava naqueles eventos dramáticos, né? Deus não estava no fogo, na tempestade, no vento forte. Não, ele estava na voz mansa e delicada. Então, é importante nós lembrarmos que Deus, ele está presente conosco, mesmo nos momentos mais turbulentos, mesmo quando nós não percebemos. Ele está perto, mesmo quando nós não o sentimos. Nós devemos estar atentos à sua voz suave, amorosa, porque muitas vezes Deus pode estar falando conosco através de um canto de pássaro, às vezes Deus pode estar falando conosco, né, através de uma música, Deus pode ministrar o nosso coração. Então, Elias, ele estava desiludido, ele estava preso numa atitude negativa e melancólica, mas a brisa suave de Deus trouxe renovação à sua alma. Então, se você está lutando com isso, deixe essa brisa do Senhor te envolver nesse dia. Deixe que o amor, a verdade de Deus cure realmente as suas feridas emocionais, restaure a sua esperança, porque a brisa suave de Deus, ela pode trazer cura para a depressão crônica. A brisa suave, assim como trouxe o alívio para Elias, né? A palavra de Deus, que é essa brisa suave do Senhor, tem o poder de trazer conforto, restauração para todos aqueles que estão sofrendo. Então, permita que a palavra de Deus penetre na tua alma, traga luz para esses lugares escuros. Assim como Deus ministrou Elias durante essa brisa suave, ele deseja ministrar você também. Lembre-se que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios, né? Deus está com você, trazendo cura, trazendo restauração. Amém, queridas? Que realmente assim a gente consiga encontrar esse descanso nesses tempos turbulentos, né? Nós vamos ver que Elias passou por esse período da mesma forma que eu e você passamos, né? Nos dias de Elias, a vida também apresentava esses desafios, essas pressões que eu e você vivemos hoje. Então, lá no capítulo 5 e 6, no versículo 5 e 6 do capítulo 19 de 1 Reis, diz assim: Então deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e junto à sua cabeceira havia um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Então nós vemos, né, que Elias, apesar de não ter essa correria dos dias modernos, né, que hoje nós não temos tempo para nada, né, Elias, ele experimentou também o esgotamento que o levou a essa crise. Hoje eu e você, nós vivemos num mundo que está cada vez mais ocupado, mais corrido, onde nós não temos tempo para nada. E assim como Elias, muitas vezes nós nos sentimos exaustas, né? Nós nos sentimos cansadas, sobrecarregadas, principalmente essas pessoas que têm outras vidas sob o seu cuidado, né? Pastores, líderes, pais, professores, né? Esse esgotamento muitas vezes é muito comum. E nós podemos aprender com essa história de Elias a encontrar descanso em Deus, mesmo no meio das nossas vidas atribuladas. Então, Elias era um homem que estava servindo a Deus com dedicação, com fervor, né? E ele enfrentou adversidades ao se levantar contra os profetas de Baal. No entanto, esse zelo intenso também o desgastou. Então, é importante nós nos lembrarmos que, como ministros, como pais, como professores, como terapeutas, psicólogos, como cristãos comprometidos, né? Nós devemos servir ao Senhor, sim, com todo o nosso coração, mas nós também precisamos ter o cuidado para nós não nos esgotarmos nesse processo, porque eu tenho visto e atendido muitas pessoas que elas estão esgotadas
espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Porque elas descuidam disso. Elas acham que por estarem fazendo a obra o tempo todo, elas não precisam cuidar de si mesmas. E é importante isso. Então, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de descanso. Então, Elias, no seu esgotamento, ele reconheceu a sua necessidade de descanso. Então, quando o anjo trouxe comida e bebida para ele, né, água ali, ele aceitou. E ele descansou de novo. Então, muitas vezes, nós precisamos reconhecer a importância do descanso físico, mental e espiritual nas nossas vidas. Negligenciar essa necessidade, muitas vezes, pode nos levar a uma crise, né? Então, nós precisamos aceitar realmente o sustento de Deus. Então, o alimento, a água, o pão, a água que o anjo trouxe, representam esse sustento divino, essa força extra que nós precisamos. Então, Deus, ele conhece as nossas necessidades, ele está disposto a prover realmente o que nós precisamos para encontrar descanso e renovação para as nossas almas. E nós precisamos aprender a aceitar o sustento que Deus nos oferece, seja através da palavra dele, da oração, do apoio de outros irmãos, né, da comunidade, da fé, ou de um tempo de descanso adequado. Nós precisamos entender isso e aceitar isso. É algo que o Senhor nos oferece e muitas vezes nós descuidamos disso. Então, enquanto Elias comia e bebia, ele também voltou a dormir. Então, isso simboliza também a confiança de Elias em Deus, né? Ele não estava apenas descansando fisicamente, mas ele também estava descansando em Deus, entregando as suas preocupações e fardos nas mãos do Senhor. Então, para nós também, no meio dos nossos dias agitados, nós podemos encontrar descanso ao confiar em Deus e permitir que Ele cuide de nós. Então, eu sei que às vezes é difícil a gente parar tudo, né? A gente descansar, mas isso é fé em Deus. Às vezes eu conheço pessoas que se recusam realmente assim a tirar férias, porque se eu tirar férias eu vou parar de trabalhar, e aí como é que eu vou pagar minhas contas? Ou seja, não estou confiando em Deus. Então, assim, nós vemos que quando o Senhor, ele proveu para o povo no deserto o maná, ele deu um dia de descanso. E aquele dia de descanso era também para testar o povo, para ver a confiança do povo. No sexto dia você colhia dobrado, porque no sétimo não teria. Será que no sétimo você teria confiança? Muitos deles não confiaram. No sétimo dia saíram para buscar também o maná. Então nós vemos assim que isso é falta de confiança em Deus, né? A gente acumular, tentar fazer mais do que o necessário. Então, assim, queridas, nós precisamos entender que esse descanso em Deus ele é muito necessário. Então, nos nossos tempos aqui ocupados, agitados, né, nós precisamos aprender com essa história de Elias. Nós precisamos aprender a encontrar esse descanso, essa renovação em Deus, buscar esse descanso nas nossas vidas, reconhecer as nossas necessidades, aceitar esse sustento de Deus, descansar em Deus, porque isso é essencial para nós enfrentarmos os desafios, as pressões da vida, para que a gente possa realmente lidar com esses pensamentos que vêm sobre as nossas vidas, esses pensamentos de desânimos, esses pensamentos, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar parar aquilo que nós estamos fazendo, descansar em Deus, para colocar em ordem todos os nossos pensamentos. E é nesse tempo que Deus começa a ministrar nosso coração, é nesse tempo que Deus realmente vai nos dar novas perspectivas, é nesse tempo que nós vamos viver realmente assim o verdadeiro reavivamento nas nossas vidas. É nesse tempo. Então, nós precisamos entender e discernir o tempo de Deus. Então, na continuação aqui, nós vamos ver que Elias, ele não era um líder que estava apenas trazendo uma revolução espiritual dentro da sua nação. Ele também estava trazendo uma revolução política. Então, quando nós vemos toda essa história de Elias aqui, e é por isso que isso traz esse desgaste tão grande sobre a vida dele, né? E muitas vezes nós talvez estejamos passando por tudo isso porque nós não estamos discernindo o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, por isso que às vezes há esse desgaste nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu nem trabalhei tanto, né? Eu participei do encontro com Deus, mas nem foi tudo isso. Eu estava na igreja, mas nem foi um culto tão demorado. Mas por que há esse desgaste na minha vida?
às vezes é por aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Então, como nós já vimos aqui um pouquinho anteriormente, o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então ele vem tentando realmente, quando ele lança esses pensamentos de desânimo, ele quer roubar a nossa esperança, ele quer roubar realmente os propósitos de Deus na nossa vida, ele quer roubar isso de nós. Então lá no versículo 15 e 16 do capítulo 19 de 1 Reis diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Então Elias, ele era esse líder que estava trazendo essa revolução espiritual dentro da nação. E ele também estava trazendo essa revolução política. Então Elias, ele estava a um ponto de descobrir realmente assim que o auge, né, da sua vida, do seu ministério, ainda não tinha chegado, ainda estava por chegar. Então o Senhor estava comunicando a ele nesse versículo, quando Deus fala para ele aqui, ó, volte pelo caminho por onde você veio. O que o Senhor estava falando era: você deu início a uma transformação espiritual na sua pátria. Agora eu estou delegando a você a tarefa de finalizar esta missão, porém com uma reviravolta política. Essa é a essência do reavivamento. Então, o reavivamento, amadas, ele não é integral enquanto nós não influenciamos as leis e os chefes de Estado na nossa nação. Então, o melhor ainda estava por vir, era isso que Deus estava falando para Elias. E isso sugere que, embora Elias tivesse feito muitos progressos, né, significativos, ainda tinha muito trabalho importante a ser feito. Então, quando o Senhor ele fala com Elias, ele está dizendo para Elias: olha, você iniciou uma grande mudança, mas essa mudança não está completa. Então, eu estou te instruindo a continuar a sua missão, com uma nova dimensão. Agora você vai se envolver em mudanças políticas. Então, a obra do avivamento, amadas, sugere esse renascimento ou reavivamento espiritual. E esse avivamento ele é visto como um processo que não é completo até que tenha impactado não apenas as crenças, né, os comportamentos individuais, mas também na legislação e na liderança política do país. Em outras palavras, a verdadeira transformação ou reavivamento, ela requer mudanças, tanto a nível espiritual quanto político. Então, quando nós pensamos nisso, a gente já pensa assim: ai meu Deus, me envolver em política? Nossa, é algo que eu nunca pensei. Mas nós vamos ver aqui que quando a gente fala nisso, a gente não está falando aqui sobre nós nos candidatarmos a um cargo, não é disso que eu estou falando. No livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 9 e 10, nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. E nenhum de vós intente mal no seu coração contra o seu irmão. Então, quando nós falamos de avivamento, é comum nós pensarmos, né, numa renovação espiritual que afeta as nossas vidas pessoais e o corpo de Cristo. É verdade. Porém, né, é importante nós lembrarmos que o avivamento ele não está limitado apenas a esse âmbito, né, a essa esfera religiosa, mas ela também deve abranger todas as áreas da sociedade, inclusive a esfera política. Então, o avivamento verdadeiro ele só é completo quando ele impacta a legislação e os líderes da nossa nação. Então, de acordo com esse texto, né, de Zacarias, Deus requer que se executem juízos verdadeiros e que se mostre piedade e misericórdia uns com os outros. Isso incluía aqui a preocupação com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro e com o pobre. Então, como cristãos, nós somos chamados a defender a justiça e lutar pela igualdade de oportunidade para todas as pessoas.
incluindo aqui a preocupação com aqueles menos favorecidos. Então, isso implica envolver-se ativamente nessa esfera política, buscando a legislação que promovam justiça social e o bem-estar do próximo. Então, líderes governamentais, eles têm essa responsabilidade especial diante de Deus. Eles foram estabelecidos para governar com integridade, com justiça, buscando o bem comum, a proteção dos direitos, né? E como parte, né, do avivamento, nós, como cristãos, temos a tarefa de influenciar esses líderes, orando por eles e participando sempre que possível, né, desses processos políticos. Nós podemos fazer isso por meio de engajamento, né, cívico, nós podemos fazer isso pelo exercício do nosso direito de voto, nós podemos fazer isso pelo apoio a líderes que se alinham, né, com princípios bíblicos. Então, nós podemos estar fazendo isso sem necessariamente estarmos lá. E principalmente, realmente, assim, orando por essas pessoas. Eu conheço um pastor que eu acho assim, muito interessante, e todas as pessoas que chegam até ele, depois de fazerem qualquer coisa para ele, que atendam a ele, façam, enfim, ele sempre faz assim: o que eu posso fazer por você agora? Qual é a área da sua vida que você quer que eu olhe? E conheço pessoas que já foram a gabinetes de parlamentares, né? Eu não vim aqui te pedir nada, eu só vim aqui para orar por você. O que é que você quer que eu ore? Mas quando nós fazemos isso, nós estamos influenciando a política do nosso país. E isso é possível de fazer. Ah, Helena, não tenho como chegar lá. Amém. Faz isso na sua casa. Vai chegar diante de Deus. Pega o nome dos políticos da sua cidade, ore por eles. Peça para Deus que o Senhor toque o coração deles, para que eles sejam esses homens que vão exercer justiça. Nós podemos fazer isso, queridos. Então, o avivamento completo, ele não se limita apenas, né, ao ambiente religioso, mas ele também inclui a esfera política. Então, como cristão, nós temos essa responsabilidade de influenciar a legislação, os líderes governamentais da nossa nação, promovendo a justiça e a compaixão que nós encontramos na palavra de Deus. Então, através desse envolvimento, na política, através da oração fervorosa, através de testemunhos autênticos, nós podemos fazer a diferença e contribuir para a transformação da nossa sociedade. Era isso que Deus estava falando para Elias. Ó, a tua obra não terminou ainda, tem algo para ser feito ainda. Então é muito importante que nós nos lembremos que a obra de Deus ela vai ser concluída, com ou sem a nossa participação. Então, se eu e você entrarmos na caverna da desilusão, do desânimo, do desespero, se nós nos recusarmos a sair desse lugar quando Deus falar conosco, quando Deus intervier nas nossas vidas, Deus pode nos substituir mais cedo do que pretendia por causa da nossa obstinada desilusão. Porque foi o que aconteceu com Elias, né? Deus pega e fala para ele, ó, sai daí, né? E dá uma ordem para ele, vai um já outro para ficar no teu lugar. Então, assim, se eu e você não queremos ser substituídos, vamos sair desse lugar, vamos continuar fazendo, vamos continuar saindo desses pensamentos de desânimo, porque é isso que trata essa aula. Eu estou trazendo aqui muitas outras coisas para que a gente entenda como é que a gente entra nessas loucuras. Né? E o que nos leva a entender. Então, principalmente quando eu falei aqui a respeito de nós não entendermos muitas vezes e não percebermos o porquê muitas vezes desse desgaste, é porque quando nós buscamos esse avivamento, nós estamos envolvidas na obra, nós estamos buscando, e às vezes vem esse desânimo, é porque muitas vezes nós estamos realmente assim, nos envolvendo numa área política, e essa área política, infelizmente, amadas, nós sabemos disso, elas estão envolvidas num mundo espiritual muito terrível. Né? Quem tem um pouquinho de discernimento espiritual sabe disso. Que quando nós falamos de política, entrar em política, é entrar num território que está assim, muito dominado pela corrupção, pelo mundo espiritual maligno. Então nós precisamos discernir isso. Então muitas vezes é lógico que vai vir esse desânimo, principalmente quando começamos a orar por isso. Mas nós não podemos desistir. Então muitas vezes nessa nossa jornada, nós vamos enfrentar momentos de desilusão e de desespero. Nós podemos muitas vezes sentir que os nossos esforços na obra, né, eles não estão produzindo os resultados desejados. E muitas vezes nós vamos nos questionar, será que vale a pena continuar?
né? Então é essencial nós lembrarmos que a obra ela vai ser concluída, com ou sem a minha participação. Então nós vamos entender que o Senhor é aquele que molda as nossas vidas. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, diz que Deus ele é nosso Pai, que nós somos o barro e Ele é o oleiro, e todos nós somos obras das suas mãos. Então Ele usa pessoas da forma como Ele quer, né? Ele usa pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes para cumprir os seus propósitos, né? Então quando nós nos sentimos realmente desiludidos, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas e confiar na sabedoria dEle, no plano perfeito dEle. Então, em momentos de desilusão, é muito tentador nós nos retirarmos, né, para a caverna da desesperança, do desânimo, e realmente falar, deixa que outro faça. É tentador isso. Porém, nós devemos resistir a essa tentação, buscar a presença de Deus. Porque às vezes é uma coisa assim que no momento, assim como é Elias, se eu chego, para mim basta, não quero mais, não quero mais brincar disso. Né? Às vezes é fácil a gente falar, mas quando a gente para pensar, será que realmente é isso que nós queremos? Será que você quer realmente que Deus te tire e coloque outro no seu lugar? Né? Então nós precisamos realmente entender isso em Deus. Né? Então mesmo quando nós nos sentimos desiludidas, nós devemos manter a nossa confiança na fidelidade de Deus, porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele é um Deus que fala conosco. Então se Elias tivesse se recusado a sair daquela caverna para ouvir a voz de Deus, ele poderia ter perdido a sua unção profética, né? Então Elias, ele realmente, você vê que ele se levanta, ele come, ele bebe o alimento que lhe dá forças para essa jornada de 40 dias, de 40 noites, né? E de repente ele vai até o monte de Deus e ali ele encontra uma caverna e ali ele fica. Então a vontade dele é realmente de continuar ali, né? E Deus vem e pergunta para ele, o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele responde, né? Senhor, eu tenho servido com zelo, Pai. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram seus altares, mataram todos os teus profetas, eu sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Né? Então, a gente vê que o profeta Elias, ele enfrenta realmente, né, esses momentos na vida dele, e ele estava tão desanimado que ele precisou ouvir a voz de Deus para ser renovado. E nós também precisamos. Né? Quando nós passamos por esses momentos de desgaste, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então, quando nós nos retiramos realmente para a caverna da desilusão, do desespero, é muito essencial, querida, nós estarmos abertos a ouvir a voz de Deus. Então, o Senhor, Ele nos fala através da palavra, através da oração, através do sussurro do Espírito, né? Então, quando nós nos submetemos realmente à voz do Senhor, então nós somos fortalecidos. E nós vemos assim que a obediência ela vai trazer muitas bênçãos para nós. Então, ao sair da caverna, ao ouvir a voz de Deus, Elias ele experimenta uma nova unção e uma nova direção para o seu ministério. Então, da mesma forma, quando nós obedecemos a voz de Deus, abrindo mão da nossa vontade, nos submetendo à vontade de Deus, nós somos abençoadas. Então, a obediência, ela nos alinha com os planos e propósitos de Deus, permitindo que Ele trabalhe em nós e através de nós. Então, ao sair da caverna, ao ouvir a voz de Deus, Elias ele demonstra humildade e reconhece que a visão dele é limitada. E que essa visão limitada não define os caminhos de Deus. Né? Ele se submete à autoridade do Senhor e ele é usado poderosamente para cumprir a vontade do Senhor. Então, assim como Elias, nós muitas vezes vamos enfrentar esses momentos de desânimo, de desilusão, e, no entanto, nós não podemos nos recusar a sair desse lugar de desesperança e não ouvir a voz de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós corremos o risco realmente de perder a unção do Senhor, perder a direção que Ele tem para nós. Então nós precisamos estar dispostas a realmente a ouvir a voz do Senhor e pronto para obedecer. Muito mais do que ouvir a voz é obedecer. Amém? Então nós precisamos também aprender a reconhecer e superar a desilusão e o desespero. Então, Davi, no Salmo 42:11, Davi fala assim, por que você está batido, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim?
Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, o meu Deus e meu Salvador. Então, quando nós enfrentamos esses momentos, essas dificuldades, esses desafios, é muito natural nós sentirmos frustração e até mesmo desespero. No entanto, é importante a gente discernir a diferença entre a frustração diária e a paralisia devastadora da desilusão. Porque assim, a desilusão é essa sensação profunda de desapontamento e perda de esperança. Ela pode se manifestar de diversas maneiras na nossa vida, né? Alguns sinais comuns incluem essa falta de motivação, a tristeza persistente, o isolamento pessoal, o isolamento social, desculpa, a perda do interesse nas atividades, né? Que antes a gente fazia com tanta alegria, pensamentos negativos. Então, quando esses sinais eles se tornam frequentes e intensos, é possível que nós estejamos realmente lidando com a desilusão. Já as frustrações diárias, né, os desafios, são essa parte da jornada da vida, né, que muitas vezes vai acontecer. Então, todas nós passamos por essas frustrações, alguma coisa que você queria tanto, não deu certo, mas vida que segue, né, vida que segue. Já a desilusão, ela vai muito além disso. Por quê? Porque ela rouba a nossa esperança, ela mina a nossa fé e ela nos impede realmente de viver uma vida plena em Deus. Então, quando nós enfrentamos a desilusão, isso é muito difícil na nossa vida e a gente precisa estar muito atenta, porque a desilusão, ela realmente ela vem trazendo essa falta de esperança, né? E ela tem esse poder de nos paralisar e de nos afastar da presença de Deus, assim como aconteceu com Elias. Ele paralisou. Entrei na caverna, que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Né? Humanamente falando, era isso que ele estava dizendo. Então, muitas vezes a gente passa por isso. Né? Esses desafios, esse afastamento da presença de Deus, me esconder mesmo. Então, nós precisamos buscar a cura para isso na palavra de Deus. Então, nós vamos ver que Elias, ele encontrou na palavra de Deus, ali uma palavra rema de Deus, uma palavra do próprio Deus, né? Deus falou com Elias. E na minha e na sua vida não é diferente. A palavra de Deus, ela fala conosco, então eu preciso ir buscar isso. Então, a oração, ela é uma forma poderosa, né? Uma ferramenta poderosa para nós enfrentarmos a desilusão. Então, quando nós levamos os nossos sentimentos, nossos medos, as nossas angústias a Deus em oração, nós somos fortalecidas e capacitadas, né, pelo amor, pela graça do Senhor, e nós podemos clamar a Ele por cura, por discernimento, por renovação da nossa esperança. Deus está sempre pronto, né, para nos ouvir. Então, nós não precisamos também enfrentar as nossas desilusões sozinhas, né? Deus, ele nos chamou para vivermos em comunidade, então nós podemos encontrar realmente esse encorajamento no suporte mútuo, no conselho, isso é muito importante. Então, compartilhar as nossas lutas com outros irmãos, outras irmãs em Cristo, nos ajuda a enxergar além das circunstâncias e encontrar forças. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, a gente pode realmente compartilhar, isso vai nos ajudar bastante. Então, reconhecer um ataque de desilusão e desespero é fundamental para que nós possamos superar isso com a ajuda de Deus. Então, vamos falar um pouquinho a respeito das características da desilusão? Características da desilusão. A desilusão traz medo, né? Isaías 41:10 diz assim: não tenho medo, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A desilusão, queridas, muitas vezes traz consigo um sentimento de medo. Quando as nossas expectativas são frustradas, nós podemos nos sentir desencorajadas e temerosas em relação ao futuro. No entanto, como filhas de Deus, nós temos a promessa de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Então, quando nós somos desiludidas, é natural sentir medo, né? O medo de se decepcionar novamente, o medo do desconhecido, o medo de não conseguir superar as dificuldades. Nós vemos Elias passando por isso, né? Elias, ele teve medo de morrer, né? Ele teve medo de que nada acontecesse agora, né? De que Jezabel continuasse ali fazendo tudo de novo. Então,
nós precisamos entender que o medo, ele não é o plano de Deus para nós, né? Ele deseja que nós encontremos realmente coragem no meio da desilusão. Então, a desilusão, esses pensamentos de desânimo, a frustração, né, pode abalar a nossa confiança, não apenas nas circunstâncias, mas também em Deus, né? Porque nós vemos assim que Elias passou isso, não foi só a situação em si que trouxe, ele começou a questionar, mas puxa vida, será que Deus que matou os profetas, Deus que mandou descer fogo, será que Deus não podia ter dado um jeito naquela mulher? Então ele começa a questionar até mesmo a fidelidade de Deus, né? Então nós precisamos entender que Deus, ele tem o poder de transformar situações desanimadoras em oportunidades de crescimento e aprendizado. Então, ao invés de permitir realmente assim, que o medo nos domine, nós devemos buscar a paz em Deus. Então, o Senhor, ele nos convida a entregar as nossas preocupações a Ele. A desilusão também, ela define limites, né? Isaías 43, 18 e 19. Nos diz assim: não se lembre das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Até mesmo ela está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Então não deixe que da desilusão definir os teus limites. Quando nós nos encontramos nesses momentos de desilusão, de desespero, de pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de desânimo, é muito fácil permitir que isso estabeleça falsos limites na nossa vida. Então a desilusão ela pode nos levar a questionar os nossos ministérios, nos fazer pensar em desistir, nos impedir de buscar o poder de Deus para seguir. É muito comum, né? Porque como ela define, ela faz essa, né? Coloca um limite ali, né? Os nossos sonhos. Então, tipo assim, buscar Deus para quê? Nada deu certo mesmo. Né? Talvez Elias tivesse pensado isso. Né? Aconteceu, veio um milagre lá, resolveu, mas acabou aí. Então, assim, buscar o poder de Deus para seguir, por quê? Né? Então a desilusão ela é uma armadilha sutil que o inimigo usa para nos desencorajar e limitar o nosso potencial em Deus. Ele sabe que se nós nos deixarmos levar pela desilusão, nós perderemos a nossa confiança, a nossa motivação para seguir em frente. Mas a palavra de Deus, ela nos encoraja a não nos determos nas coisas passadas, nas experiências negativas ou nos sentimentos de desânimo, ou mesmo nas coisas boas que aconteceram, né? Não fica olhando para o passado, Deus tem coisas novas. Então Deus é um Deus de renovação e restauração, e Ele nos chama a olhar adiante para as coisas novas que Ele está fazendo nas nossas vidas. Ele está sempre pronto para abrir caminhos, mesmo nos desertos mais áridos. Então, talvez você esteja passando, né, por essa questão de desilusão, está desiludida com coisas que talvez você esteja orando há anos, e aí você olha para trás e fala, nossa, mas eu já orei tanto por isso, eu já pedi tanto, eu já fiz tanto, será que vale a pena? Estou tão desiludida. Então não deixe a desilusão fazer isso com você. A desilusão, amadas, ela não precisa ser o fim da nossa jornada espiritual. Muito pelo contrário, ela pode ser uma oportunidade para nós crescermos em fé, para confiarmos ainda mais em Deus. Então, em vez de nós nos rendermos ao desânimo, vamos nos aproximar de Deus, vamos buscar o poder dele e vamos nos deixar renovar mesmo pela sua graça. A desilusão também diz que não houve avanço, né? Então, isso é muito sério. No livro de Salmos 27, 13 e 14 diz assim: eu acredito que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então a desilusão, ela pode nos levar a acreditar que não há avanço nas nossas vidas espirituais e que o avivamento, né, não está passando nas nossas igrejas, que a presença do Senhor, ela não se manifesta nos nossos cultos, nas nossas reuniões. A desilusão, ela cria em nós uma ansiedade para encerrar as coisas, mesmo quando Deus ainda não está pronto para isso, né? Então, é terrível você ver o que a desilusão pode causar no nosso coração, né?
Pensa você parando aquilo que Deus ainda não está pronto para parar. Né? Deus ainda não está pronto para que aconteça o encerramento, e às vezes a desilusão vem nos trazendo. Por quê? Porque a desilusão realmente ela vem me dizer que não houve avanço. Não adianta, você não saiu do lugar. Você não saiu do lugar. Olha, você não conseguiu ler a Bíblia toda no ano, mas talvez você tenha lido parte dela. Houve avanço. E aí, às vezes, a desilusão vem para nos mostrar. Não adianta você prosseguir, não avançou. Não é verdade. Quantas pessoas que eu conheço que às vezes desistem, às vezes até mesmo de ser cristão, tipo assim, eu não consigo mudar. Será mesmo? Olha para trás, olha para a tua vida, olha para quem você era. Olha para tudo que já mudou. Né? E às vezes isso acontece nas nossas vidas. E muitas vezes a desilusão vem para nos desencorajar. A desilusão ela vem realmente para nos mostrar que não adianta você prosseguir, não houve avanço. Isso não é verdade. Então, quando nós nos sentimos desiludidas, queridas, é muito fácil perder de vista o fato de que Deus ele está sempre em ação, mesmo quando nós muitas vezes não vemos claramente os resultados. Deus ele é um Deus que trabalha nos bastidores, alinhando todas as coisas, né, de acordo com seu plano perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim que nós temos um ponto de vista. Deus tem a vista de todos os pontos. Então, às vezes, eu estou olhando só para aquilo que eu estou vendo aqui, mas Deus ele está vendo num todo. Deus está vendo num todo. E, às vezes, a desilusão me faz ver somente aqui. Então, eu preciso olhar com os olhos de Deus. Então, a desilusão ela nos convida a encerrar prematuramente aquilo que Deus ainda está fazendo. Né? Nós vemos isso na vida de Elias. Elias de pronto, acabou, Senhor, não dá mais. Tipo assim, o Senhor já fez, já né, matou os profetas lá, mandou fogo do céu e tal, acabou. Então, tipo assim, para mim acabou, parou. Não adianta eu continuar, porque essa mulher continua me perseguindo. Então, assim, ele não estava vendo o todo de Deus, ele não estava vendo que Deus tinha um propósito em todas as coisas. Né? Então, a desilusão ela vem fazendo isso, nos convidando realmente a encerrar prematuramente aquilo que Deus ainda está fazendo. E nós não podemos fazer isso. Nós devemos realmente nos fortalecer e ter coragem de esperar no Senhor. E esperar no Senhor é ter coragem. Então, a nossa confiança na força de Deus, na fidelidade de Deus é que vai nos sustentar no tempo de desânimo. Então, nós devemos permanecer firmes, sabendo que Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Amém? A desilusão também leva ao esgotamento. Então, nós vemos aqui, né, como nós já lemos, né, 1 Reis do 19, o esgotamento de Elias, né, o quanto ele realmente, assim, ele tem medo, foge para salvar a sua vida, chega naquele pequeno lugar, entra no lugar e morre. Né? Então, esse esgotamento. Então, a tristeza e a desilusão, elas podem ser extremamente esgotantes, tanto emocional quanto fisicamente. Quando nós nos sentimos profundamente desiludidos, nós podemos chegar a esse estado de exaustão que afeta não apenas o nosso espírito, mas também o nosso corpo físico. Elias ele estava sendo perseguido por Jezabel. E por medo, por sua vida, ele fugiu e se encontra nesse estado de profunda tristeza e cansaço. E ele estava tão exausto que ele se deita por 2 vezes. No entanto, nós vemos que Deus não abandona ele nesse momento de fraqueza. Um anjo é enviado para cuidar dele, para fornecer água, alimento, né? E fortalecê-lo. Então, da mesma forma, quando nós estamos esgotadas, pela tristeza e pela desilusão, Deus não nos deixa sozinho, Ele vem, Ele nos renova. Então, quando você estiver se sentindo assim realmente triste, desiludida, busca descanso na presença de Deus. Deus é o único que pode renovar as tuas forças, restaurar a sua esperança. Confia que Ele está cuidando de você e que Ele vai te fortalecer. Então, mesmo que esse esgotamento venha, deita, descansa, Deus vai cuidar de você. Foi isso que Ele fez com Elias e é isso que Ele faz comigo e com você. Outra coisa que a desilusão faz, queridas, ela gera fuga. Então, nós vamos ver que lá no livro de Salmos, capítulo do 1 ao 3, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação.
portanto não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que as águas tumultuem e espumejam e os montes se abalem com a sua fúria. Quando nós nos sentimos desiludidas, né, com esses pensamentos de desânimo, com esses pensamentos, né, de tristeza, é muito comum nós procurarmos fugir, né, nos esconder da realidade. Algumas pessoas elas recorrem a vícios, buscando alívio temporário em hábitos prejudiciais, né, como comer em excesso, beber em excesso, ou muitas vezes não comer, né? Outras pessoas elas se entregam ao entretenimento, à televisão, tentando preencher cada momento do dia com distrações, mesmo que essas atividades não estejam alinhadas com a vontade de Deus. Então eu sei que a desilusão ela realmente ela pode nos levar a fazer qualquer coisa, a fim de evitar a realidade, mantendo as nossas mentes distraídas. Já passei por isso, já passei numa fase da minha vida e tudo que eu queria assim era deitar e eu passava assim às vezes 2, 3 dias assistindo séries. Eu não queria pensar. Então a desilusão ela faz isso conosco, ela nos leva a ter esse tipo de atitude, né? De fugir da realidade. No entanto, a palavra de Deus ela nos chama a encontrar refúgio verdadeiro na presença do Senhor. Porque o Senhor, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Então, quando nós nos sentimos desiludidas, né, ao invés de nós nos escondermos em distrações prejudiciais, nós devemos nos voltar para Deus e confiar que Ele é capaz de nos sustentar. E aí a gente pensa, tá, mas prejudicial, eu não faço nada disso. Que mal tem eu ficar assistindo uma série? Nada. Mas também não me edifica em nada. Então, se não me edifica, me prejudica. Né? E era o que eu via que muitas vezes acontecia comigo. Então, é algo que muitas vezes a gente faz sem perceber. Né? Sem perceber, nós fazemos isso. E aí, quando nós pedimos para Deus sondar nosso coração, nós vamos ver que isso nada mais é do que uma fuga. Eu estou desiludida com algumas situações que eu não estou conseguindo resolver. Então, ao invés de eu ir buscar na palavra de Deus, eu me refugio, porque eu não quero pensar nisso. Eu não quero ficar me preocupando com coisas que eu não consigo mudar. Né? Então, Deus ele não quer que a gente venha fugir da realidade ou nos esconder através, né, em vícios, em distrações. Deus não quer isso. Ele quer realmente nos convidar a buscar a presença dele, a confiar que ele vai nos confortar, que ele vai nos fortalecer, para estar lidando realmente com as nossas emoções ou lidando com as circunstâncias, né? Deus é o único que pode preencher o vazio dos nossos corações. E ele é o único que pode trazer realmente assim o alívio e a paz, porque essas séries, essas coisas só te levam a outras séries, é um abismo chamando outro abismo, né? Então você assiste uma coisa que aquilo não te preencheu, você vai para outra coisa. Então isso é muito perigoso, é muito perigoso. Então, queridas, em vez de nós nos escondermos, de fugirmos da realidade, buscando refúgio nessas coisas, que nós possamos realmente nos refugiar na presença do Senhor, porque Ele é o único que vai poder nos confortar, nos consolar com a sua presença, tá bom? Outra coisa que a desilusão faz é trazer confusão. Então, a pessoa desiludida, ela confunde a sua desilusão com zelo religioso. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12, 2 e 3, né, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos nos transformar. Então diz assim, ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Pela graça que Deus me deu, eu digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmo mais do que devem pensar. Pense com moderação, conforme a fé que Deus lhe deu. Então, muitas vezes nós podemos confundir o zelo religioso, né, a desilusão com o zelo religioso. Então, essas pessoas, elas podem realmente acreditar que elas estão fazendo um favor a Deus ao expressarem a sua negatividade,
né? Elas sentem-se feridas, amarguradas, ressentidas e excluídas. E elas atribuem esses sentimentos a uma vida que todo mundo está errado, enquanto elas são as únicas pessoas certas. Essa mentalidade pode levar essas pessoas a desenvolver um complexo de mártires, que foi o que nós vimos acontecendo com Elias. Ninguém mais faz, Senhor, só eu fiquei aqui, só eu estou fazendo. Só eu estou fazendo, né? Todo mundo se desviou da tua palavra, todos eles te abandonaram, né? Só eu estou aqui. Então, esse zelo, né? Esse zelo religioso, amados, isso é muito sério. Então, quando nós paramos para ver isso aqui, né? A verdadeira fonte do zelo religioso, ele não reside em sentimentos de amargura ou de exclusão, né? Mas sim uma transformação interior que ocorre através da graça e do amor de Deus. Então a Bíblia, ela nos ensina a renovar a nossa mente e nos deixar ser transformados por Deus, permitindo que Ele mostre a sua vontade, que é perfeita. Então isso requer uma mudança completa na perspectiva e um acompanhamento com fé que o Senhor nos dá. Então, quando nós confundimos a desilusão com zelo religioso, nós corremos o risco de perder de vista a verdadeira essência do Evangelho. Então, o zelo de Deus, ele não se baseia em crítica ou negatividade, né? Mas em amor, graça e compaixão. Isso é zelo pelas coisas de Deus. Isso é um zelo genuíno, quando eu tenho compaixão, quando eu tenho amor, quando eu tenho graça. Agora, quando isso é uma desilusão, eu vou começar a achar assim, não, se só eu que faço, só eu que estou vendo. Será que se é só eu que vejo as coisas naquela igreja? Será que só eu? Na realidade, amados, quando eu estou agindo assim, é porque eu estou desiludida com as coisas que eu estou vendo. Eu estou entrando nesse processo de esgotamento, porque muitas vezes eu estou lutando com alguma coisa e as coisas não estão acontecendo como eu imagino que deveriam acontecer. Porque quando nós olhamos para a história de Elias, ele está ali chateadinho porque as coisas não aconteceram exatamente como ele imaginou. Porque na cabeça dele, ele mata os profetas e tudo mais, o povo se revolta, vai lá e mata Jezabel e está todo mundo livre e feliz. Não aconteceu do jeito que ele imaginou. Então ele se acha o coitadinho. Então, e com isso ele se desilude, e aí ele entra nesse zelo, Senhor, mas só eu estou aqui, só eu estou fazendo. Então, isso é muito perigoso, e realmente nós vemos muitas pessoas fazendo isso, nós vemos muitas pessoas passando por isso, muitas pessoas se consideram superiores ou mais justas que outras, e na realidade nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós somos dependentes da graça de Deus, e que eu não sou melhor que ninguém. Ah, mas só eu estou fazendo a coisa certa. Isso não quer dizer que você é melhor que ninguém. E isso não quer dizer que a tua coisa certa seja a coisa certa de Deus. Então, a cura para esse tipo de desilusão, esse complexo de mártir, né, é encontrada na renovação da nossa mente, no redirecionamento da nossa fé para com Deus. Nós devemos buscar a orientação dele e permitir que ele purifique os nossos corações de qualquer amargura, qualquer ressentimento, qualquer exclusão. Não somente quando nós permitimos que a graça de Deus atue em nós é que nós podemos experimentar a verdadeira paz, a verdadeira alegria e amor que vem de Deus. Então, a fonte do zelo pela palavra, o zelo religioso, ele não está na negatividade ou no complexo de Marte, mas sim na transformação que Deus opera nas nossas vidas. Então, entenda que zelo religioso não é a mesma coisa do que essa desilusão, do que esses pensamentos que muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando, né? Muitas pessoas criticando. Ah, vocês falam isso e tudo, mas é que vocês não sabem. Eu falo, tudo que eu estou falando aqui é por causa de zelo da palavra de Deus. Não, muitas vezes eu estou desiludida, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Né? Eu trago aqui uma mensagem para você e você não faz aquilo que eu quero. Aí eu me desiludo com isso e aí eu vou e te critico, achando que eu estou sendo zelosa da palavra de Deus. Não, eu estou desiludida, porque você não fez exatamente o que eu queria que você fizesse. Então nós precisamos estar muito atentas a isso. A desilusão também rouba a esperança. Então a pessoa desiludida, ela não visualiza a conclusão do plano de Deus, ignorando o fato de que o melhor ainda está por vir. Então a esperança em Jeremias 29:11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro, Jeremias 29:11. Então, quando nós estamos enfrentando desilusões nas nossas vidas,
é muito fácil nós nos concentrarmos apenas nas circunstâncias, né, e nos sentimentos negativos que isso nos causa. E nós podemos perder de vista podemos perder de vista a perspectiva de que Deus tem um plano para nós, tem um plano de esperança, tem um futuro, né? A pessoa desiludida, muitas vezes, ela não consegue visualizar a conclusão do plano de Deus, ignorando o fato de que o melhor de Deus, nesse sentido aqui, ainda vai acontecer, né? Então, Jeremias, desculpa, Elias foi esse homem que ele perdeu a esperança de que Deus ainda iria agir. Não, me mata que é melhor agora, né? Esses pensamentos de desânimo tomaram conta da vida dele. Então, quando nós nos encontramos desiludidos, quando a desilusão toma conta das nossas vidas, nós precisamos lembrar que o tempo presente não é o fim da nossa história. Deus está trabalhando nos bastidores, Deus está alinhando todas as coisas para o cumprimento do seu plano perfeito nas nossas vidas. Então, amadas, dá uma olhadinha nesses, né, reveja de novo depois esses tópicos que nós colocamos aqui, né, sobre a desilusão, para ver se você está vivendo alguma coisa disso aqui. Realmente assim, busca o coração de Deus, permanece firme aí, porque o inimigo, amadas, ele tem prazer em afastar, né, os seguidores de Cristo, os verdadeiros cristãos da sua jornada, especialmente quando nós estamos muito prestes a alcançar grandes vitórias. Então é fundamental nós estarmos realmente vigilantes diante das artimanhas do inimigo e levarmos realmente orações, as nossas preces a Deus, buscando a proteção dele, o cuidado dele, até que o propósito dele seja plenamente realizado nas nossas vidas. Que o Senhor esteja realmente assim, guardando as nossas mentes dessas artimanhas do inimigo. Nós precisamos estar muito alertas, né, contra essas maquinações do nosso inimigo, porque ele vai usar diversas estratégias para nos desviar do caminho da fé. Então, ele pode tentar semear dúvidas, gerar conflitos, trazer desilusões, né, e nos envolver realmente nisso. Então, o foco dele é nos tirar do caminho. Então, continua firme aí, busca o coração de Deus, sonda teu coração, vê se alguma coisa disso aqui está acontecendo com você, se você está entrando nessa linha aqui, busca realmente aprender a confiar no Senhor, a confiar nele o tempo todo. Então, Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, muitas vezes, né, na nossa jornada aqui, nós vamos ser confrontadas com essas situações que nos desafiam profundamente. E é muito importante nós reconhecermos que, como seres humanos, nós somos finitos, né? O nosso entendimento ele é muito limitado. Nós não conseguimos ver esse quadro completo como Deus vê. Então, muitas vezes nós nos apegamos àquilo que nós estamos percebendo, né? Esquecendo que Deus está trabalhando em todos os aspectos da nossa vida. Então, diante da nossa limitação mesmo, a nossa confiança ela se torna essencial, a nossa confiança em Deus. Então, confiar em Deus significa depositar realmente nele toda a nossa esperança, toda a nossa fé, mesmo quando nós não estamos compreendendo completamente os caminhos dele. Então, mesmo nesses momentos, vamos reconhecer que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas, que ele tem um propósito maior, né? Mesmo no meio das nossas dificuldades. Então, nós vamos encontrar ali muitos exemplos na Bíblia, nós vamos encontrar de muitas pessoas que aprenderam a confiar em Deus. E quando nós vemos toda a história delas, nós vemos que Deus tinha um plano perfeito para a vida delas. Mas eu acredito que se nós hoje pudéssemos ter acesso aos sentimentos dessas pessoas, talvez os sentimentos delas não fossem diferentes do de Elias, dos meus, dos seus. Então nós vamos ver Abraão, né, que é esse exemplo, né, para nós, né? Deus promete a ele que ele se tornaria pai de uma grande nação. Mas Abraão e sua esposa, eles eram idosos e estéreis. Então pensa aí, quais seriam os sentimentos deles? Será que Sara não pensou também, puxa vida, Senhor, o Senhor prometeu algo, não aconteceu, está todo mundo aqui rindo de mim porque eu falei disso. Então, tipo assim, me mata mesmo agora, eu já estou velha mesmo.
né? No entanto, nós vemos Abraão confiando na promessa de Deus e perseverando na fé, confiando que Deus cumpriria o que ele havia prometido. E no final nós vemos Deus cumprindo a palavra de Deus a Abraão. E Abraão se torna o pai de multidões, né? Através de Isaac. Nós vemos a história de José também, né? Nós vemos José ali tendo sonhos de Deus, né? Deus ministra o coração dele através de sonhos, onde pessoas se curvariam a ele, né? Ele seria exaltado, era isso que Deus estava ministrando no coração dele, mas no decorrer da sua caminhada, o que acontece? Ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele passa por diversas provações, né, ao longo da sua vida, ele é acusado injustamente, ele é preso, mas mesmo no meio dessas dificuldades, ele continua confiando em Deus, ele reconhece que Deus estava agindo na sua vida, mesmo que ele não entendesse completamente os caminhos pelos quais ele estava passando. E no final nós vemos ele sendo exaltado, se tornando governador do Egito, né? Então, assim, nós vemos isso acontecendo. Da mesma forma com Elias também, apesar de ele ter passado por tudo isso, ele continua confiando, né? Ele confiou que Deus responderia, né, ao chamado dele, ao clamor dele quando ele confronta aqueles profetas, o fogo desce dos céus mesmo. Então nós vemos, Elias é um homem de fé, é um homem que realmente assim colocou sua confiança em Deus, apesar de ter dado uma titubeada aí, de ter permitido que esses pensamentos viessem, né? Mas ele é um homem de Deus, foi um homem que realmente assim nos ensina muito. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, além do entendimento que nós temos. E nós vamos ter que entender que muitas vezes nós vamos ter que abrir mão, né, da nossa ira, das nossas amarguras, das nossas dúvidas. Então esse processo de confiar em Deus é um processo que realmente vai requerer de nós entrega, confissão diante do Senhor, humilhar-nos diante dele. Precisamos reconhecer que ele é bom o tempo todo, os caminhos dele são perfeitos, né? A Bíblia diz que ele nunca mente, né? Então a Bíblia nos ensina que os caminhos de Deus eles são perfeitos. No entanto, muitas vezes, né, a gente para pensar com que facilidade nós culpamos a Deus quando as coisas dão errado, né? Então nós precisamos entender que se alguém cometeu um erro, não foi Deus, mas sim o homem, eu e você. Romanos 3,4 diz assim, ó, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então é muito comum, queridas, infelizmente, nos momentos da dificuldade, do fracasso, nós culparmos a Deus, né, pelos problemas que nós enfrentamos. E a palavra de Deus, ela nos assegura que os caminhos de Deus, eles são perfeitos. Então, quando nós enfrentamos as adversidades, nós devemos nos lembrar que Deus, ele é perfeito no seu agir e que ele tem um propósito maior em tudo que ele permite que aconteça nas nossas vidas. E Deus é perfeito. Eu e você somos falíveis, somos suscetíveis a cometer erros. E a Bíblia nos ensina que todos os homens pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então nós não podemos atribuir a Deus a responsabilidade por nossos erros e fracassos. Então muitas vezes nós vemos isso acontecendo nas nossas vidas, quando as coisas não dão certo, não dão como nós imaginávamos, é muito fácil nós jogarmos para Deus. Ah, Deus não fez como ele disse. Mas ele disse? Ou será que era o que eu queria, o que eu entendi em Deus? Porque a Bíblia ela nos alerta também sobre a natureza enganosa, né, do coração do homem. No livro de Jeremias, capítulo 17, 9, nos diz assim, ó, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, compreender a tendência do nosso coração para o pecado, para o erro, nos ajuda a reconhecer que quando algo dá errado, nós não devemos apontar o dedo para Deus, mas sim examinar as nossas motivações, as nossas decisões, as nossas ações. Então, é algo assim que nós precisamos colocar isso realmente assim diante de nós e olharmos para as nossas vidas. A responsabilidade pelos nossos erros, elas vão sempre recair sobre nós e não sobre Deus. Então, nós precisamos ter humildade mesmo para reconhecer, para admitir as nossas falhas, buscar a misericórdia, o perdão de Deus. Quando nós reconhecemos os nossos erros e nos arrependemos, Deus está pronto para nos perdoar e nos capacitar a seguir em frente. Então é muito comum nós colocarmos a culpa em Deus, mas Deus nunca é o culpado.
Então, nós vamos ver que nós não podemos realmente colocar em Deus uma culpa que cabe só a mim e a você. E eu passei muito por isso, eu já culpei muito Deus por algumas coisas, porque eu não entendia, né? Falar, mas por que Deus deixou eu fazer isso? Mas por que Deus permitiu? Não foi Deus que permitiu, né? Não era o que Deus queria para mim. Mas muitas vezes acontece de nós agirmos assim. Então, nós precisamos realmente entender que nós precisamos alcançar a Deus com fé, não com essa mentalidade de vítima, né? Então, sempre que nós manifestamos essa atitude de resistência espiritual, ou nós nos sentimos impotentes diante das circunstâncias, nós não vamos conseguir obter resultados favoráveis, né? Deus nunca, queridas, nunca vai corresponder aos nossos convites para a festa de autocomiseração. Entenda isso. Então, nós não devemos tentar impressionar Deus com essa mentalidade de vitimização, que foi o que Elias tentou fazer. Mas, Senhor, só eu fiquei, né? Todo mundo se dobrou a Baal, só eu fiquei, né? Então, nós precisamos realmente nos aproximar de Deus através da nossa fé, né? Através da nossa fé. Muitas vezes, nessa nossa caminhada, nós podemos cair, né, nessa armadilha de nos sentir como vítimas e adotar essa mentalidade de autopiedade. E essa mentalidade, ela nos impede de alcançar o coração de Deus e de experimentar resultados positivos na nossa vida espiritual. Vai nos impedir. Porque muitas vezes nós vamos realmente assim buscar em Deus algo que nós queremos ouvir de Deus, mas Deus não vai nos responder dessa forma. Eu me lembro que eu passei muito tempo nessa caverna da vitimização, muito tempo, porque durante muitos anos eu me anulei porque eu entendi que Deus tinha me dado algumas direções, eu tentei andar naquele caminho, não deu certo, e com isso eu trouxe muitas consequências na minha vida, assim como Elias, né? Muitas perseguições, muitas frustrações na minha vida, e eu me vitimizei por muitos anos. Por muitos anos eu me vitimizei, por muitos anos eu realmente me anulei e entrei nessa caverna e tentava comover a Deus com isso, e tentava entender e os porquês, mas para quê, mas como, Senhor, até o dia que Deus me confrontou com relação a isso. O dia que Deus trouxe para o meu coração, né, que o dia que eu parasse com isso, Deus me trouxe até um versículo que está no livro de Jeremias, acho que capítulo 15, se não me engano, onde Deus falava sobre retirar, né, o vil do profano, separar o vil do profano, o santo do profano, o vil do precioso. O dia que eu separasse isso, Deus seria comigo. Eu comecei a perguntar para Deus, mas Senhor, o que, Senhor, é tão vil na minha vida? O que é tão profano na minha vida? E Deus falou para mim, essas tuas lamúrias, as tuas lamúrias. E hoje eu entendo, quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo isso. Eram as minhas lamentações, a minha vitimização. A minha vitimização, sabe? Porque eu me sentia vítima, eu me sentia atraída, eu me sentia. E com isso eu realmente, assim, eu entrei nessa caverna realmente da desilusão, parei a minha vida por 10 anos, parei a obra que o Senhor tinha na minha vida. Então, entender isso, queridas, foi o que trouxe vida novamente para mim. Então, nós precisamos sair dessa caverna da vitimização. Então, quando eu olho esse estudo de Elias aqui, os pensamentos de desânimo dele são um pecado? Sim, são, porque são falta de confiança em Deus. Mas o maior pecado que eu percebo nisso aqui é a vitimização que levou Elias. Só eu fiquei. Ninguém mais faz. Ou seja, só eu estou certa. Ninguém entende, Senhor. Ninguém sabe o que está fazendo. Então, essa vitimização, queridas, é a consequência desse pecado. E é essa vitimização que nós precisamos tomar muito cuidado.
porque é muito fácil nós entrarmos nessa vitimização. Quando as coisas não saem do jeito como nós pensamos, da forma como nós queríamos, muitas vezes nós vamos entrar nesse processo de vitimização. E Deus, queridas, Ele não vai vir participar conosco dessa festa de autocomiseração. Deus não participa, Deus não corresponde a isso. Né? Nós não vamos impressionar Deus com essa mentalidade. Então nós precisamos entender isso e nós precisamos sair disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós precisamos sair. E para isso nós precisamos realmente não nos render à tristeza, mas seguir o exemplo de Jesus Cristo. Então lá no livro de Lucas, nós vamos ver no capítulo 24, versículo 44, capítulo 22, versículo 44, dizendo assim: pondo-se em agonia, ele orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então Jesus ele estava angustiado, sentindo a pressão, o peso da missão que ele estava para cumprir. No entanto, embora ele estivesse triste, né, ele estivesse aqui realmente assim em agonia, né, ele não permitiu que a tristeza se transformasse em amargura. Né? E a amargura é esse sentimento corrosivo que nos aprisiona e que nos impede o progresso espiritual. Então, como Jesus, nós devemos aprender a reconhecer esse processo nas nossas vidas sem nos deixar consumir por ele. Então, Jesus ele não se escondeu numa caverna, ele não evitou a jornada que ele precisava passar, que o levaria até a cruz, mas ele enfrentou a sua missão com coragem, com determinação, e da mesma forma nós devemos ser. Nós não devemos fugir dos desafios da nossa vida, não devemos nos esconder, né, atrás das nossas emoções ou das nossas emoções, mas nós devemos enfrentar tudo isso, confiando que Deus está conosco, vai nos fortalecer, que o exemplo de Jesus possa realmente nos ensinar a perseverar, mesmo no meio da tristeza. Que assim como Jesus, nós não venhamos a permitir que a tristeza nos domine, mas pelo contrário, que nós venhamos a intensificar a nossa busca por Deus através de oração. Jesus, ele foi esse homem que realmente assim foi orar nesse tempo. Então a oração ela nos conecta com o nosso Pai Celestial, que é capaz de nos sustentar e de nos renovar. Então, queridas, quando passarmos por isso, por esses sentimentos, amadas, que realmente nós venhamos a lembrar disso tudo, a não deixar que essas coisas dominem a nossa vida. Então, que venhamos realmente a abandonar a mentalidade de vítima e venhamos realmente a nos aproximar de Deus com fé, porque esse é o caminho para alcançar o coração do Pai. Então, ao invés de nós nos determos nas dificuldades, nos desânimos, vamos buscar a face de Deus, vamos confiar que Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na nossa vida, que nós possamos realmente aprender a lançar fora essa mentalidade de vítima e abraçar essa postura, né, de fé, buscando agradar a Deus, nos aproximando dEle com ousadia e confiança, rejeitando mesmo todos esses pensamentos de desânimo, de morte, de desilusão, de frustração e mudar os nossos pensamentos para termos os pensamentos de Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridas? Que Deus possa nos abençoar e nos dar o discernimento quando nós estivermos passando por essas situações no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é um estudo para nós estarmos lendo e relendo e ouvindo todos os dias, para não permitirmos que esses pensamentos venham nos afastar dos propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai querido, nesse momento de oração, nós queremos expressar a nossa profunda gratidão, Pai, pela Tua presença, que ela é constante nas nossas vidas. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é a fonte de sabedoria e de clareza. E nós te agradecemos por o Senhor dissipar as nossas dúvidas, as confusões, Pai, por meio da Tua palavra, Senhor, que ilumina o nosso caminho. Pai, nós encontramos segurança e paz em Ti, porque Tu és aquele que nos guia com amor e fidelidade. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está revelando, Senhor, a nós o caminho a seguir, direcionando os nossos passos para a verdade, nos capacitando, Pai, a superar os temores, os complexos de inferioridade que muitas vezes nos afligem.
Pai, na Tua presença nós encontramos coragem e força, Pai, para enfrentar os desafios da vida. Pai, no nome de Jesus, humildemente nós te pedimos, Pai, através do nome de Jesus, Pai, porque nós sabemos que é através dele que nós podemos nos achegar a Ti. Nós imploramos, Senhor, que o Senhor venha ao nosso auxílio, nos libertando mesmo, Pai, de toda desilusão, Senhor, que nos aprisiona, Pai, que nos impede de prosseguir. Sabemos, Senhor, que não há nada impossível para Ti, Senhor. E nós depositamos a nossa fé, Senhor, na Tua capacidade, Senhor, de transformar, Deus, as circunstâncias. Pai, nós oramos, Senhor, por uma visitação poderosa, Deus, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que o Teu Espírito, Pai, encha cada parte do nosso ser, renovando a nossa esperança, restaurando a nossa alegria, Pai. Que toda desilusão, Senhor, seja substituída, Pai, por uma confiança renovada em Ti. Que possamos experimentar, Deus, a plenitude da Tua graça e do Teu amor. Derrama, Pai, em nome de Jesus, as Tuas bênçãos e envia os Teus anjos, Senhor, para nos ajudarem, Deus, nessa jornada. Que eles sejam mensageiros, Senhor, da Tua paz e da Tua proteção, nos guiando em segurança através de caminhos incertos, Pai. Nós te agradecemos especialmente, Deus, pela Tua constante proteção, Deus, contra as investidas do inimigo, sabendo que Tu estás ao nosso lado, nos guardando e nos fortalecendo. Pai, nós também te pedimos que nos conceda discernimento, Senhor, para reconhecermos, Deus, os nossos próprios pensamentos e para discernirmos, Deus, aqueles que não provêm de Ti. Nos liberta, Pai, em nome de Jesus, de toda influência maligna e purifica os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a Ti essas palavras de oração. Que elas sejam ouvidas e respondidas, Pai, segundo a Tua, Senhor, a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Pai, na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor, nós confiamos. E assim nós Te adoramos, Senhor, e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridas, que nós possamos realmente buscar o coração de Deus e sairmos realmente dessa caverna de vitimismo e realmente colocar toda a nossa confiança em Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida.